Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos e eu sou professor da disciplina Ecologia Evolutiva 1 da Universidade Federal de Alfenas para o curso de Ciências Biológicas, modalidade bacharelado. E hoje nós vamos dar a aula 10, que é sobre padrões espaciais e temporais de riquezas em comunidades. Existem, então, alguns padrões que a gente encontra quando a gente olha para a riqueza das comunidades. E a gente quer tentar explicar esses padrões. Por que que o número de espécies, ou a riqueza, varia tanto espacialmente, ou seja, em um lugar o número de espécies, a riqueza é diferente de outro local, quanto temporalmente, no mesmo lugar, numa determinada época, existe uma riqueza, na outra determinada época, essa riqueza aumenta ou diminui, ou seja, por que o número de espécies varia no espaço e no tempo. Por que algumas comunidades elas contêm mais espécies do que outras, ou seja, por que algumas comunidades são mais ricas em espécies do que outras. Existe algum padrão ou existe algum gradiente de riqueza de espécies? Qual a razão desses padrões? Como que a gente explica esses padrões? Outra coisa, por que a gente está falando em riqueza, padrões de variação espacial e variação temporal na riqueza, ou seja, no número de espécies, e não na diversidade de espécies? A diversidade, então, lembrando, ela leva em consideração a riqueza, ou seja, o número de espécies, e a equitabilidade, a proporção de indivíduos dentro de cada espécie. A resposta é que riqueza é o dado mais abundante. É muito mais fácil existir trabalhos coletando número de espécies do que trabalhos coletando diversidade. Então, os trabalhos que coletam apenas se a espécie ocorre ou não na região, se ela é só a presença ou ausência da espécie, é muito mais fáceis de serem conduzidos, muito mais baratos de serem conduzidos e muito mais, portanto, muito mais comuns. Então a gente normalmente usa para fazer esses gradientes, esses padrões, para ver se tem algum gradiente ou um padrão, a gente utiliza o dado de riqueza. Bom, apesar da gente conseguir ver esses padrões, descrever esses padrões de riqueza, tanto no espaço quanto no tempo, é muito difícil da gente tentar achar causa desses padrões. Então, explicar esses padrões que a gente consegue ver é muito difícil. Então, um exemplo é o padrão que é de riqueza, onde a riqueza diminui dos trópicos, a partir dos trópicos, para os polos. Então, nos trópicos tem uma alta quantidade de espécie e, indo para os polos, começa a diminuição da maioria das comunidades. Né? Então, grupos de organismos terrestres, grupos de organismos marinhos, grupos de organismos de água doce, a maioria deles a gente consegue encontrar esse padrão, onde dos polos, então, para os trópicos, há um aumento na quantidade de espécies das comunidades. Tá? Então, esse gráfico ilustra bem esse padrão, onde nos trópicos a gente está vendo as cores mais quentes, vamos dizer assim, o vermelho, por aí, é uma quantidade de espécie maior, e assim que a gente vai indo mais para os polos, a quantidade de espécie vai diminuindo. Aqui também em gráficos, né, a gente pode também dar uma olhada onde na maioria das comunidades a gente consegue encontrar isso, ou às vezes assembleias ou taxocenoses, né? A gente pode ver, dependendo do objeto de estudo que ele está analisando, a gente consegue ver isso aí. Que gráficos são esses? Esses gráficos onde o eixo X é a latitude, tá? E o eixo Y é a riqueza de espécies. Então, tem aí os dois gráficos de cima, mostram os extremos sendo os polos e o meio do eixo X seria
os trópicos, né? Então você vê que tem uma concentração, um número maior de riqueza de espécie nos locais próximo aos trópicos, em ambos os gráficos de cima. Nos gráficos de baixo, já não tem os trópicos no meio. Os trópicos vão a latitude menores, né, mais próximas dos trópicos, são à esquerda, são mais para a esquerda, e as latitudes maiores, longe dos trópicos, mais perto dos polos, estão à direita e demonstra claramente uma queda no número de espécies em várias taxocenoses aí que a gente está acompanhando, mostrando ilustradas pelas figuras em cima de cada gráfico. Então a gente pode mais ou menos organizar esses padrões de riqueza que a gente encontra nas possíveis explicações por fatores espaciais, ou as explicações são devido a fatores temporais. Os fatores da variação espacial seriam 3: a produtividade do ambiente, a heterogeneidade espacial e a severidade ambiental. E os fatores cuja variação é temporal seria a variação climática e também a idade do ambiente. Então, como é que a gente explica cada um desses temas e como que é o padrão que a gente encontra normalmente? Bom, primeira coisa que a gente vai falar são sobre os padrões, os fatores cuja variação é espacial. Então, vamos falar primeiro na produtividade. Um exemplo, para as plantas, a produtividade do ambiente, como é que a gente mede produtividade? Produtividade é aquela capacidade do organismo de transformar o alimento que ele ingere, o alimento que ele consegue obter, em biomassa. Essa é a produtividade. Então existe a produtividade primária, onde as plantas conseguem pegar a luz do sol e transformar em biomassa, e a produtividade secundária, onde os animais que comem plantas ou comem animais, eles conseguem pegar aquela energia que eles obtiveram em biomassa. Então, para as plantas, a produtividade do ambiente ela vai depender de quais recursos ou quais condições são mais limitantes ao crescimento. Então, quando você tiver maior produtividade, geralmente isso está correlacionado com maior o quê? Amplitude de nicho, ou seja, que a gente viu na aula anterior, amplitude de disponibilidade de recursos. Tem mais recurso ali naquela comunidade, então é esperado que tenha maior riqueza de espécies, porque ambiente que vai ter mais recurso provavelmente vai ter mais espécies que cabendo naquele nicho. Porém, pode acontecer que é o seguinte: eu posso ter maior quantidade de um determinado recurso e não uma maior variedade de recursos. E o que isso tem a ver com a riqueza de espécies? Pode ser que, ao invés de gerar mais espécies diferentes, eu apenas gere mais indivíduos das mesmas espécies. Então, isso pode não levar a ambientes que são muito produtivos. Isso pode não gerar maior riqueza, porque as espécies que são boas competidoras, os indivíduos dessas espécies podem aumentar, podem levar vantagem e elas podem reproduzir e aumentar a quantidade de indivíduos daquelas espécies mais competidoras, excluindo competitivamente aqueles indivíduos das espécies que não são tão boas, são piores na competição. Então, em vez de você levar a um aumento na riqueza, você pode gerar uma diminuição da riqueza de espécies. Então, resumindo, a riqueza de espécies é baixa em locais com pouca produtividade, porque não tem muito recurso, então não cabem muitas espécies lá. Mas também, no outro extremo, ambientes que têm muita produtividade também vão apresentar uma baixa riqueza, porque você vai ter um favorecimento das espécies que são boas competidoras e elas vão excluir competitivamente as espécies má competidoras.
Então, os extremos na produtividade, os ambientes com baixa e alta produtividade, apresentam baixa riqueza de espécies. E onde a gente encontra maior riqueza de espécies são nos ambientes com produtividades intermediárias. Tá? Então, esses níveis intermediários existem uma quantidade de recursos suficiente para ter bastante espécies, sem que a espécie melhor competidora consiga se reproduzir muito ou consiga ser muito favorecida a ponto de excluir competitivamente as outras espécies. Então a gente consegue ver bem nitidamente nesses gráficos que eu estou mostrando aí, onde a gente tem no eixo X medidas de produtividade e no eixo Y riqueza de espécie. Então, vários grupos aí, copépodes, rotíferos, macrófitas, cladóceros, peixes, vários grupos de organismos, onde a gente encontra nos extremos, ou seja, em ambientes com perto de zero, a produtividade lá perto de zero, e ambientes cuja produtividade perto de 4, que é o máximo nesse eixo que eu estou mostrando aí, eles têm uma riqueza de espécies menor. E tem uma tendência onde ambientes, comunidades com produtividade intermediária apresentarem, então, uma riqueza de espécies maior. O segundo fator que a gente vai ver na parte espacial é a heterogeneidade espacial. Qual é o padrão que a gente encontra com a heterogeneidade espacial? É esperado que, quanto maior a heterogeneidade espacial, haja mais espécie. Então, ao contrário da produtividade que eu falei antes, onde a maior riqueza de espécie é na produtividade intermediária, a heterogeneidade ela tem uma tendência positiva de aumento, ou seja, maior heterogeneidade, maior riqueza de espécie. Por quê? Porque ambientes com maior heterogeneidade geralmente possuem maior variedade de microhábitats, possui maior amplitude de microclimas, mais lugares para se esconder de predadores e etc. Tá? Então você consegue incorporar especializações de nicho. As espécies podem se especializar em cada nicho, tá? E assim cabe mais espécies dentro do mesmo local. E a gente pode ver esse gráfico demonstrando que no primeiro gráfico aí, por exemplo, o eixo X significa nível de heterogeneidade ambiental, no eixo Y a riqueza de espécies. Então dá para ver que há uma tendência clara, comunidades com maior heterogeneidade têm maior riqueza de espécies. Terceiro fator espacial de padrão de riqueza seria a severidade ambiental. O que é severidade ambiental? Severidade ambiental são aqueles ambientes que são muito severos, tem um estresse muito grande. Tá? Então, tem algum fator abiótico muito extremo. Tá? E esse fator abiótico, essa severidade, vamos dizer assim, é até mais difícil de reconhecer do que parece por causa da subjetividade. Como a severidade depende espécie específica, então o que é severo para nós humanos pode ser ótimo para outras espécies e vice-versa. Então é difícil de a gente medir essa severidade e tentar traçar um padrão nisso aí. Mas tem uma tendência ao contrário da heterogeneidade, né? Tem uma tendência negativa. Quanto maior a severidade do ambiente, menor a quantidade de espécies. Por quê? Porque o que é uma condição extrema? Uma condição extrema é aquela que o organismo ou a espécie ela vai requerer algum mecanismo para sobreviver naquela condição. Ou seja, ela tem que ter alguma estrutura morfológica, algum mecanismo bioquímico, fisiológico, tá? Que a maioria das espécies não vão ter para conseguir suportar aquele ambiente que é muito severo, quando tem aquela condição muito extrema. Se requer uma característica muito específica, poucas espécies vão conseguir, então, apresentar essa característica, então menos espécies vão conseguir sobreviver ou viver em comunidades com uma alta severidade.
porque essas adaptações são muito custosas a níveis energéticos. Então, exemplos aí de cavernas, né, que tem baixa luminosidade, baixa quantidade de recurso, tá? Corpos d'água que são muito salinos, em condição osmótica nesse ambiente muito extrema, então requer adaptações para conseguir lidar com essa situação. Geysers, mares profundos, né, são tudo exemplos de locais com condições muito extremas. Tá? Então, geralmente é associado com quantidade baixa de espécie. O grande problema nisso tudo é que esses ambientes extremos, eles não são, muitas vezes, isolados só pela severidade deles. Então, eles têm em conjunto outros fatores que abaixam, que também estão associados com a baixa riqueza de espécies. Então, por exemplo, eles têm baixa produtividade e também baixa heterogeneidade espacial, que a gente já comentou acima. São dois fatores espaciais que estão ligados com a baixa riqueza de espécies. Além disso, esses ambientes ocupam pequenas áreas ou são ambientes raros de se encontrar. Então, também são características associadas em locais que têm baixa riqueza de espécies. Então, é difícil da gente conseguir explicar a causa. A gente consegue entender e descrever padrões. Então, são claros esses padrões de ambientes que são muito severos. Eles têm menor quantidade de espécies, mas isolar uma única causa descritora que explique isso é mais difícil do que parece. Bom, falamos sobre os fatores cuja variação é temporal, espacial, e agora vamos falar dos fatores cuja variação é temporal. Então, dentro deles tem dois fatores, que é a variação climática e a idade do ambiente. Antes de eu falar desses dois fatores, só lembrando uma coisa, que no tempo a gente tem uma propriedade da comunidade chamada estabilidade. Então, ao longo do tempo, aquela comunidade ela pode mudar ou não. E o fato dela não mudar significa que ela tem uma alta estabilidade. Então, aquela comunidade continua a mesma por vários anos, então ela tem uma alta estabilidade. E essa estabilidade das comunidades ao longo do tempo é dada por dois fatores, que é a resistência dela e a resiliência dela. O que é a resistência e resiliência? Isso é importante da gente tentar entender a diferença. Resistência é a habilidade de você não mudar. Então, existem distúrbios, existem perturbações e aquela comunidade, as espécies, a composição da comunidade, as espécies que compõem aquela comunidade, ela não muda, mantém-se a mesma, mesmo com perturbação. Comunidades que isso acontece, a gente pode descrever elas como uma comunidade resistente, muito resistente. Ao contrário, existem comunidades que têm uma resistência baixa. Qualquer perturbação, por menor que seja, as espécies daquela comunidade mudam, as espécies somem, se extinguem, chegam outras espécies e aí muda aquela composição. Então quer dizer que essa comunidade que eu acabei de descrever é uma comunidade com baixa resistência. Então existe um gradiente de resistência nas comunidades. E o que é resiliência? Resiliência é a habilidade de uma comunidade, depois que mudou, então mesmo uma comunidade que tem baixa resistência, ou mesmo uma comunidade que tem alta resistência, que é a parte de cima que eu falei, o primeiro tópico que eu estava contando, eles podem mudar. Eles podem mudar depois de muita pressão, de muito distúrbio, muito resistente. Eles podem mudar de qualquer distúrbio, baixa resistência. Mas se eles mudarem, qual é a velocidade que eles voltam para a característica original dele? Se demorar muito para voltar para a característica, para a composição original, ela tem uma baixa resiliência. Demora muito para voltar ao normal. Então ela é pouco resiliente. Agora, aquelas que mudam e logo voltam para a composição original, ela é muito resiliente. Então existe uma diferença aí de habilidade de não mudar
que é a resistência, e a habilidade de voltar logo e recuperar a tua perturbação, que é a resiliência. Tá? Então é bom, é muito importante entender a diferença entre essas duas características da estabilidade. Então, a combinação de alta ou baixa resiliência, alta ou baixa resistência, a gente pode classificar uma comunidade com uma alta ou baixa estabilidade. Dá um exemplo. Um campo, tá, que sofreu uma queimada, o campo tem poucas espécies, tanto de planta quanto de animais, sofreu uma queimada e vai, então, mudar as suas espécies. As espécies que estão ali vão se extinguir ou vão se deslocar e vão aparecer outras espécies. Então ela muda rapidamente por causa do distúrbio da queimada, mas ele consegue em poucos anos voltar à composição original. Aquelas plantas, aquelas gramas que estavam ali, elas regeneram, as espécies que comem essa planta, essas gramíneas voltam e ela rapidamente volta à comunidade original. Então ela tem uma resiliência muito alta. Então ela volta rápido a se recuperar da perturbação. Já um ambiente muito complexo, por exemplo, florestas tropicais ou recifes de corais, eles estão muito resistentes, então não é qualquer distúrbio que consegue alterar a composição deles, mas também, por consequência, eles, devido à complexidade e à quantidade de espécies, eles demoram muito para voltar para a composição original, caso haja uma mudança depois de uma perturbação. Então, se tiver uma perturbação no recife de coral em florestas tropicais, levam-se décadas, às vezes séculos, às vezes nunca, para voltar ao estado original. Falando dos fatores cujo gradiente de variação é temporal, a gente tem fatores de variação climática e o de idade do ambiente. A variação climática é o quê? Não existe, então, uma relação estabelecida entre variação climática. O que a gente fala de variação climática? É climas que têm muita instabilidade, você não tem uma temperatura constante, uma pluviosidade constante, várias variáveis abióticas aí constantes, e climas que têm uma estabilidade. Então, se você tem um gradiente entre muito instável até muito estável, né, não existe uma relação muito certinha, um gradiente muito certinho de variação de riqueza de espécies entre esses gradientes. Por quê? Porque alguns estudos mostram que o aumento ou o decréscimo de riqueza de espécies devido a fatores de ambos os casos. Então, por exemplo, a riqueza de espécie aumenta com a diminuição da variação climática. Então, se você tem uma estabilidade climática, não varia muito o clima, precipitação, temperatura, geada, umidade, essas coisas, você tem uma tendência a ter mais espécies, porque quando você varia muito, você vai para os extremos, né, muito frio, muito quente, as espécies têm que ter adaptações para viver tanto em temperaturas frias, por exemplo, tanto quanto em temperaturas quentes. E aí nem todas as espécies têm essas condições morfológicas, fisiológicas, então poucas espécies conseguem sobreviver em ambientes instáveis e mais espécies conseguem sobreviver em ambientes estáveis. Mas também depende se a variação climática é previsível ou imprevisível. Então, se a variação climática for previsível, já consegue ter mais espécies do que se a variação climática for imprevisível. Porém, do outro lado, como eu falei que não existe um padrão claro, aí tem um contraponto. Em um ambiente sazonal, ele não é constante, né? Ele tem uma previsibilidade, mas ele não é um ambiente constante, ele varia. O que é um ambiente sazonal? Numa estação tem, sei lá, muita chuva e temperatura alta, na outra estação tem pouca chuva e temperatura baixa. Então existe uma variação climática aí, tá? Apesar de ser previsível, tudo bem. Mas em ambientes sazonais é esperado que haja mais espécies, porque tem maior heterogeneidade. Se tem maior heterogeneidade, você também tem, como a gente viu no padrão espacial anterior, que é esperado que haja mais espécies. Em ambientes constantes,
você tem uma oportunidade maior de especialização do que nos ambientes sazonais. Então você vê que existem características de ambientes instáveis e características de ambientes mais estáveis que favorece ou desfavorece a riqueza de espécies. Então, por isso que não existe um padrão ainda muito claro, isso está em andamento, os estudos estão em andamento, então existe um padrão muito claro de riqueza de espécies. O último fator é o fator temporal sobre idade do ambiente e diz que comunidades que possuem períodos maiores, sem distúrbios, têm maior riqueza de espécies. Então, ambientes com uma idade avançada, mas sem ter distúrbios, vai ter maior riqueza de espécies do que ambientes mais jovens. Tá? Por quê? Porque você tem então períodos maiores e períodos sem interrupção para a evolução e sobrevivência de várias espécies diferentes. Ok? Então, essa foi a aula sobre padrões temporais e espaciais de riqueza das comunidades. Até a próxima aula. Tchau, tchau.